Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. E esse é um videozinho misterioso. Esse é um videozinho que eu vou profetizar uma questão atípica que vai estar na sua prova do Enem de 2022. Se você está duvidando que eu posso fazer isso, eu vou provar para você que eu já fiz isso uma vez e eu posso fazer isso de novo. Então, vem comigo. E é o seguinte, eu quero te contar uma história antes da gente começar. Em 2020 eu estava dando uma aula de análise combinatória. E nessa aula eu falei de uma questão que nunca tinha caído do Enem e que iria cair na provinha, na próxima prova do Enem, que foi o Enem de 2021. E de fato estava lá na provinha essa questão, como eu disse. Dá só uma olhadinha. Eu acho, posso supor que pode cair uma questãozinha dessa aqui no Enem. Não caiu ainda, tá? Mas é um raciocínio plausível de cair. Vocês vão entender o porquê. Eu quero saber o seguinte: quantos caminhos distintos eu posso ir de A até B? Opa! Tem um carinha aqui, ó. Esse cara é o C. Falo, de quantas maneiras distintas eu tenho que ir de A até B, passando obrigatoriamente por C? Eu chuto isso aqui cair. Beleza? Eu chuto não. Dado o raciocínio e a recorrência que ainda não caiu e outros vestibulares que cobram, é um raciocínio interessante. Simplesmente, então, eu profetizei a questãozinha que ia estar lá na provinha do Enem de 2022, que era uma questão atípica. E teve vários alunos, até porque essa aula está gravada, teve vários alunos que mandaram mensagem para mim: Felipe, a questão igualzinha que você falou estava lá. E isso por quê? Porque era um raciocínio que já tinha caído em vários outros vestibulares, era um raciocínio contextualizado e não tinha nenhuma questão do Enem que tinha cobrado isso ainda. Então era questão de tempo. E eu já falei sobre isso, por exemplo, nas questões da torneira. Eu falei ano passado que ia cair uma questãozinha, até tá embolando a língua, e eu falei que ia cair uma questãozinha da torneira no Enem e ainda não caiu. Tanto essa questão da torneira quanto o que eu vou falar agora tem grande chance de estar na provinha do Enem de 2022. Assim como eu falei da questão de análise combinatória, é questão de tempo para cair. Se não cair nessa prova de 2022, vai cair na prova de 2023. Só que como minha bola de cristal tá forte, eu tô sentindo que vai ser esse ano. E esse é o raciocínio que eu quero ensinar para você no vídeo de hoje. Beleza? Então, antes de mais nada, você sabe o que você tem que fazer, né? Você tem que curtir o videozinho, você tem que se inscrever no videozinho. E é isso. Beleza? Então, vamos lá, vou ensinar o raciocínio. E antes de mais nada, você já sabe de uma coisa. Toda segunda-feira tá rolando lives aqui no canal do YouTube. E nesse exato momento que eu tô gravando um vídeo, a gente tá com as vagas abertas para o segundo lote do Intensivão. E aí eu posso te dar certeza absoluta: não vai passar do início da semana que vem o segundo lote. Então a chance de você adquirir o segundo lote é agora, porque depois é pro terceiro. Lembrando, o Intensivão são 5 dias comigo no Zoom, uma semana antes do Enem, vendo como chutar, os conteúdos que mais caem, estratégia de provas, pegadinhas recorrentes no Enem, isso tudo, tá? Além de acesso a todas as lives que eu já dei desde o começo do vídeo. Então bora lá, sem mais delongas, vem com o Joe. Lembrando, o linkzinho vai estar na descrição desse vídeo. Então, bora, vem comigo. Show de bola, então a gente vai ver qual questãozinha atípica é essa. E é o seguinte, eu vou ensinar o raciocínio. Vocês viram que tá tipo de noite aqui, né? Porque eu apaguei as luzes. Mas é o seguinte, eu vou ensinar o raciocínio e aí a gente vai fazer 2 exercícios juntos pra você nunca mais esquecer. Porque quando essa questãozinha estiver na prova, você vai olhar pro Enem e vai falar: essa questão é muito fácil, aprendi com o checkmate. Eu não sei se ficou bom, qualquer coisa, editor, põe uma música de terror, entendeu? Isso, não sei, vai. Então vamos lá, a questãozinha que a gente vai ver é questão do relógio, ângulos entre ponteiros. E aí, vamos recordar alguns pontos aqui. Antes de mais nada, a gente sabe que em uma circunferência, né, a gente tem um total aqui, ó, qual que é o ângulo dentro de uma circunferência? O total é 360 graus, certo? Show de bola! E aí, o que a gente tem que entender aqui? Se eu tenho que 360 graus é a circunferência inteira, eu tenho 12 horas espalhadas aqui dentro. Então, ó, 1, 2, 3, assim vai indo, são 12 horas. Ou seja, a cada hora, qual que é o ângulo que forma aqui nessa hora? Esse ângulozinho aqui, ó, formado, ele é de quantos graus? O que eu vou fazer? Eu vou fazer 360, vou colocar um pouquinho mais próximo aqui. Eu vou fazer 360, vou escrever aqui, ó. 360, vou dividir por 12, porque são 12 horas. Essa continha aqui vai dar 30, ou seja, cada ângulozinho aqui tem 30 graus. Show de bola, show de bola. Então, vamos ver o seguinte. Então, a cada hora, vou colocar, deixa assim, 30 graus. Agora, vamos pensar o seguinte.
Eu chego para você, como é que cai no Enem, né? Vamos direto ao ponto. Eu chego para você e falo assim, olha, eu tenho uma hora aqui. A hora é o seguinte, tá marcando 12 horas, vou colocar assim, ó, tá marcando 12 horas e 20 minutos. Qual que é o ângulo formado aqui? Esse ângulo interno, qual que é esse ângulo aqui? E aí, muitos pensam, alunos bons, pensam o seguinte, pô, aqui tem 30 graus, aqui tem mais 30 graus, aqui tem mais 30, aqui tem mais 30, então são 120 graus, eu matei a questão, essa é a resposta. Quase, é quase isso. Por que é quase isso, Felipe? Porque, veja bem, quando você está falando que são 12 horas e 20 minutos, você concorda comigo que o ponteiro pequenininho, ele não está exatamente no 12, ele andou um pouquinho para frente. Esse que é o pulo do gato da questão. É isso que o pessoal tem dificuldade. Então a gente tem que calcular quantos graus que ele andou para frente. Faz sentido isso? Porque, de novo, ele não pode estar exatamente no 12, porque é 12 horas e 20 minutos. Dá uma olhadinha no relógio. Se você ver, por exemplo, que se tiver 12 horas e meia aqui, o pontinho pequenininho, ele vai estar aqui, ó. Ele vai estar no meio entre o 12 e o 1. Então, se andou 20 minutos, ele vai ter andado um pouquinho para frente. A questão é o quanto que ele andou um pouquinho para frente. Porque já não é 120 graus. Se ele andou um pouquinho para frente, é um pouco menos do que 120 graus. Então a conta que a gente vai fazer é o seguinte, é uma regra de 3 bem simples. Vamos pensar o seguinte, ó. Faz sentido que a cada 60 minutos do ponteiro grande, vou até colocar aqui, ó, ponteiro grande, PG, ponteiro grande, Vou escrever pra galera ninguém complicar. Ponteiro grande. A cada 60 minutos do ponteiro grande, quantos graus o ponteiro pequenininho mexe? Ponteiro pequeno. Vou colocar aqui, ó, ponteiro pequeno. A gente vai fazer uma regra de 3 bem simples. Se eu der uma volta inteira, se eu pegar esse ponteiro aqui e dar uma volta inteira, o que acontece com o ponteiro pequenininho? Ele vai andar o quê? Quantos graus? Ele vai andar 30 graus. Faz sentido? Ele vai sair de uma hora e ir para outra. Então, a cada 60 minutos do ponteiro grande, eu vou ter mexido no ponteiro pequeno 30 graus. Então, essa relação que eu tenho. A cada 60 minutos que eu mexo do ponteiro grande, eu vou estar mexendo do ponteiro pequeno 30 graus. Então, aqui, quantos minutos eu mexi, Felipe? Eu mexi aqui, ó, foram 20 minutos. Então, eu vou colocar 20 minutos. Quantos graus eu vou ter mexido no ponteiro pequeno? Regra de 3. Pessoal, se daqui para cá eu dividir por 3, daqui para cá eu tenho que dividir por 3. O meu x aqui, ele vai estar dando 10 graus. Ou seja, se liga, esse carinha aqui, ó, vou até colocar de verdinho. Esse carinha aqui, ó, esse meu cara, eu vou escrever um pouquinho mais discrepante. Então, olha só, até escrevi um pouquinho mais discrepante aqui, ó, se liga. Esse cara, esse ângulozinho aqui é 10 graus. 10 graus. Faz sentido? Ou seja, o ponteiro pequenininho, ele mexeu 10 graus, porque o ponteiro grande andou 20 minutos. Então, o que eu tenho? Esse cara aqui todo era para ser 120 graus. Só que eu andei só isso aqui, ó. Só isso aqui vai ser o quê? 110 graus. Que é 120 graus, que é tudo, menos esses 10 graus. Porque o ponteiro pequenininho foi um pouquinho para frente. Então, minha resposta seria que o ponteiro grande marcando, na verdade, o horário, né, marcando 12 horas e 20 minutos, o ângulo que eu formei entre eles está sendo 110 graus. Beleza? Lembrando que eu poderia pedir, por exemplo, esse ângulo externo aqui. Ou, em outras palavras, o exercício pode dar um ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? Um ângulo acima de 180 graus. Mentira, um ângulo acima de 90 graus, no caso, né? Beleza? Então vamos lá, vamos fazer 2 exercícios. Tenta pausar o exercício e tentar resolver. Então se liga, a gente tem um exercíciozinho aqui, ó, carinha do Enem contextualizado. Natália estudava sobre ângulos formados por 2 retas ou por 2 semi-retas, na mesma origem, quando viu o relógio que marcava exatamente 10 horas e 10 minutos. Ela observou que os ponteiros formavam ângulos. Curiosa, perguntou para o seu professor de matemática qual o menor ângulo formado pelos ponteiros do relógio, ou seja, o menor ângulo formado pelos ponteiros do relógio naquele momento. O professor respondeu corretamente que o menor ângulo formado pelos ponteiros era de... Então a gente quer saber o quê? Esse ângulozinho formado aqui. Aí veja bem, vem comigo. Eu poderia pensar o seguinte, Felipe, 30 graus aqui, lembrando de uma hora para outra a gente já viu, é 30 graus, então 30 graus aqui, mais 30 aqui, mais 30 aqui, mais 30 aqui, dá 120.
Só que a gente tem que lembrar o seguinte, lembra que o ponteiro grande ele andou 10 minutos aqui, ó, ele foi do 12 até o 2, então ele andou 10 minutos. Quando ele mexe um pouquinho, quando ele anda 10 minutos aqui no caso, o ponteiro menor ele vai andar um pouquinho, ele não está exatamente no 10. Mas vamos analisar, se o ponteiro ele andou um pouquinho, ou seja, era para estar mais ou menos aqui, ele andou um pouquinho. Se ele não tivesse andado, eu teria 120 graus. Só que ele andou um pouquinho para frente, então vai ser um ângulo um pouquinho menor do que 120 graus. Se a gente fosse olhar as alternativas, já eliminaria a letra C, letra D e letra E. Ficaria andando entre A e B. E eu já chutaria a letra B, porque é que está mais próximo aqui. Beleza? Só que a gente quer saber como é que a gente vai fazer o negócio. Então o que eu tenho? Eu já sei que a cada hora é 30 graus. Andou 10 minutos. Então olha só, ponteiro grande. Eu sei que a cada 60 minutos eu ando 30 graus no ponteiro pequeno. Então, 60 minutos equivale a 30 graus no ponteiro pequeno. Lembrando, né? O que significa esses 30 graus? Eu dou uma volta aqui e esse cara, o ponteiro pequeno, vai sair daqui e vai vir para cá. Ou seja, andou 30 graus. Andou 30 graus aqui, ó. 30 graus. Beleza? Então, show de bola. Só que agora nesse exercício ele andou 10 minutos. 10 minutos vai ser quando? Regra de 3. Daqui para cá eu dividi por 6. Você pode multiplicar cruzado, não tem problema, tá? Daqui para cá eu dividi por 6. X então vai ser 30 dividido por 6, dá 5 graus. Show! Então eu andei 5 graus aqui para frente. Eu andei 5 graus aqui para frente. Então é como se eu tivesse assim, ó. Era para eu estar exatamente aqui no 10 e agora eu tô aqui, ó. Então esse carinha aqui meu, ele é 5 graus. Beleza? E a gente está aqui no 2. E a gente está aqui no 2. Ou seja, esse meu carinha aqui todo é 120 graus. Só que ele já andou 5 graus para frente. Ou seja, esse meu carinha aqui, ele vai ser 115 graus. Que é 120 graus, que é tudo, menos 5 graus, que foi o pouquinho que o ponteiro pequeno já mexeu. Ou seja, a resposta da letra B, a gente elimina a letra A. Questãozinha ótima para estar no Enem de 2022. Então bora fazer só mais um para a gente fixar isso e não ter mais nenhuma dificuldade nesse assunto. Então bora lá, essa questãozinha inclusive está no meu material do curso, porque é um exercício, está como exercício complementar, que tem probabilidade de cair no Enem. Então vamos lá. Considere um relógio analógico de 12 horas. O ângulo obtuso, o que é um ângulo obtuso? Um ângulo maior do que 90 graus. Formado entre os ponteiros que indicam a hora e o minuto. Quando o relógio marca, na verdade, exatamente 5 horas e 20 minutos. Então vamos pensar o seguinte, vamos pensar assim, ó. Fiz o desenhozinho aqui, um esboço pra gente ver. Ele tá falando que tá marcando 5 horas e 20 minutos. 5 horas, então o pontinho ele tá aqui, ó, um pouquinho pra frente do 5, né? Por que um pouquinho pra frente do 5, Felipe? Porque é 5 horas e alguma coisa. Então a gente sabe que ele tá aqui assim, ó. Vamos deixar esse carinha bem aqui. Beleza? Esse é o pontinho. Esse é o ponteiro menor. E o ponteiro maior, ele está falando 20 minutos. Então, 20 minutos é alguma coisa nesse sentido aqui, ó. 20 minutos tem que ser exato, né? Então, esse é o ponteiro maior. E eu quero saber o ângulo que está formando o quê? Aqui. Por que aqui, Felipe, não aqui? Veja que as alternativas não tem nenhuma oferecendo um ângulozinho, pequeno. Porque ele está querendo um ângulo obtuso, um ângulo maior do que 90 graus. Então, a gente quer saber esse cara. Só que a gente sabe que tudo é 360 graus. Se eu descobrir esse cara, é só pegar 360 graus menos esse ângulozinho aqui de dentro. Então, bora achar esse ângulozinho aqui de dentro. Como é que a gente faz isso? Veja bem, daqui para cá, do 4 até o 5, eu sei que é 30 graus. Só que o ponteiro, ele tá um pouquinho na frente do que o 5. Então, eu poderia falar que é um pouquinho mais do que 30 graus. Ou seja, esse cara aqui é um pouquinho maior do que 30 graus. Vamos colocar que ele seja 40 graus, só para você entender o raciocínio. Esse outro aqui teria que ser o quê? 320. Então a gente já tá para brincar aqui e eliminar algumas alternativas. Então aqui beleza, tá tudo bem. Como é que eu faço para achar exatamente esse ângulo? O que a gente vai fazer? O mesmo esquema, o raciocínio é sempre o mesmo. Ponteiro grande e ponteiro pequeno. Ponteiro grande. A gente tem que saber a relação sempre entre os dois, ponteiro grande e ponteiro pequeno. Então a gente sabe o quê? Que a cada 60 minutos, equivale a 30 graus no ponteiro pequeno. Se eu andei 20 minutos, a gente já fez isso aqui antes, quanto que vai dar? Daqui para cá eu dividi por 3, daqui para cá eu tenho que dividir por 3. O meu x aqui, ele vai estar dando o quê? 30 dividido por 3, 10 graus. Ou seja, exatamente no chute que eu dei, esse cara aqui, ele era para estar aqui, ó. Veja bem, ele era para estar aqui, exatamente no 5. Só que ele andou 10 graus.
Então eu tenho um total de quanto aqui? De 30, que é isso aqui, mais 10. Então eu vou ter um total de, já vou até colocar em vermelho aqui, 40 graus. Vou colocar 30 mais 10, ou seja, 40 graus. Se eu tenho 40 graus aqui internamente, quanto que vai ser o meu ângulo obtuso? Vai ser o quê? 360 graus menos 40, que é igual a 320. E aí a gente marca a alternativa B de bom demais da conta. Então a gente viu aqui uma questãozinha que vai estar na prova do Enem de 2022. Então, se esse vídeo te ajudou, porque essa questãozinha vai estar lá, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para você estar sempre acompanhando os conteúdos que vão estar caindo na prova do Enem. Inclusive, em breve vai estar acontecendo o evento Profetiza Enem, né, que eu falo as 45 questões. Eu libero essas questões e como resolver essas questões aqui no canal do YouTube. Vai começar em torno mais ou menos na metade de outubro. Já fica aqui o spoiler, beleza? Então é isso, tamo junto e é nóis!